importante você entender o que ele está querendo naquele momento. Yeah, so if there's some kind of power struggle on the team, this one starts praying, this one just kind of jumps in and starts praying over the other person. It's not going to go well. Então, por exemplo, se você está com os olhos fechados e o líder está fazendo oração, de repente você abre o olho e começa a rezar do nada na frente do líder, então aquela situação não é muito saudável naquele momento de oração. Então, mantenha os seus olhos abertos para você saber o que está acontecendo. So we talked about love being the greatest gift, the greatest attribute of someone who's in ministry. Então, nós falamos que o amor é o principal dom, é o principal motivo para que você vai usar para fazer aquelas orações. So if you're ministering in love, you just can't go wrong. Se você estiver ministrando com amor, nada pode dar errado. So when there's a line of people in prayer, maybe there's 50, 60 people online, and you're thinking, oh my gosh, how are we ever going to do this? Don't be concerned about all the people on the line. The only one you're concerned about is the one right in front of you. Então, você pode se deparar na situação, você tem uma fila com 60 pessoas. Você olha para a fila e diz, ah, meu Deus, eu não vou conseguir rezar por todas essas pessoas. Importante, não pense nas 60 pessoas. A pessoa mais importante naquele momento, entre aspas, é a pessoa que está na sua frente. Reze por ela e o Espírito Santo vai prover, né, para que você consiga rezar por outras pessoas. We were in a city last year, and there were somewhere around 2,000 people, and there were 6 of us on the team. Então, como a gente falou, né, a gente estava numa cidade no ano passado que tinha 2.000 pessoas aproximadamente na praça, na rua, e nós éramos apenas 6. I didn't rush everyone that came up. I gave them my full attention. Somehow, miraculously, in 3 hours, we prayed for all those people without rushing through it. Então, nesse momento, foi diferente do outro que eu falei, né, que a gente falou para algumas palavras, nós rezamos de um por um. Fernanda estava com o Danielzinho preso aqui no macacão aqui. Nós rezamos de um por um. E, miraculosamente, todas as pessoas que estavam lá, as mais de 2.000 pessoas, receberam oração individual. You remember that, Fernanda? You remember that? Lembra disso? Você lembra disso? 2.500 pessoas. 25. Yeah, praise God. They said, now I thought it was around 2,000, I think it was 2,500. Sometimes you don't want to know. Eu pensei que era 2.000 também, 2.500 pessoas, quer dizer, realmente é muito. It's reminding me of another story. I prayed for me. We're going to demonstrate how we call it growing out people's legs. What happens is back pain, generally the back is out of balance, and it causes it to look like one leg is longer than the other, although it's just because the back is out of adjustment. Once you pray, God supernaturally moves them into the right place, and then the pain is gone. So that was the situation. Então, uma coisa que acontece muito quando nós vamos orar, isso vai acontecer com vocês, é que pessoas chegam sentindo dores na coluna, dores no quadril, dores nas pernas, e a gente geralmente pede para essas pessoas sentarem, a gente vai demonstrar depois, a gente pede para a gente levantar as pernas da pessoa, depois de permissão, obviamente, e a gente percebe que há uma diferença, geralmente, há uma diferença de tamanho entre as pernas da pessoa, né? Isso pode causar dor, então a gente reza por ela, a gente pede, né? Ministra a cura de Deus, e a gente percebe que as pernas vão se realinhando e a dor vai subir. Isso acontece muito. We're going to be practicing that with each other today. So anyway, so this man comes up, and he had really bad back pain. I said, sit down, we're going to check out your legs. And they were... Então, aconteceu uma vez, ele estava rezando um homem, e esse homem, ele fez o procedimento e ele percebeu que havia mais ou menos 2 dedos, né? 2 centímetros, não 20 centímetros, não, 2 centímetros de diferença entre uma perna e a outra daquele homem. Now that's a lot. That's a big... Então, isso realmente é uma diferença bem significante, né? So I prayed with him,
stood up and he walked, and all his pain was gone, and he started crying and crying. Então, ele rezou, e ele percebia que à medida que ele ia rezando, as pernas iam meio que balanceando até que elas se igualaram. E ele pediu que o homem se levantasse e andasse. E o homem levantou-se, andou e virou para ele e começou a chorar. Porque ele não sentia mais nenhum tipo de dor, ele não sabia o que fazer com aquela dor mais. Now he was a man my age, and when I saw him, I thought, to me it was an extreme reaction. Okay, yeah, your legs are healed, your back feels good, but I thought it was an unusually strong reaction. Então, ele pensou naquele momento, né? Primeiro o homem se levantou e chorou muito, etc. Ele pensou, poxa, tudo bem, ele teve aquela cura, melhorou, mas ele está reagindo muito, a reação dele é muito forte, né? Está muito acima do que eu achava que seria. And he said, you don't understand, I was born that way. O homem era da idade dele, ele achou que a reação dele estava muito forte, né? E ele perguntou, você não entende por que eu estou chorando? Eu nasci desse jeito. Now, Eu remember tenho isso desde que eu nasci. Remember I said sometimes you don't want to know things. If I had known that when I started praying, I may have been a little intimidated by the situation. Então, às vezes, é até bom que a gente não saiba das coisas. Porque, por exemplo, se ele soubesse que aquele homem tinha nascido com aquela diferença nas pernas, ele podia ter pensado, isso é de nascença, então deixa do jeito que está, né? Precisa ser curado. Né? Já como ele não sabia, ele sabia totalmente aquela cura. So I didn't have a lot of experience in those days, and God was teaching me a lot of things. So I appreciated that miracle from God. Então, eu tive muita experiência e aquela noite foi muito importante para mim, né? Que realmente me tocou demais. So as I said, there is a time to end the prayer, but we don't want to end prematurely either. We want to see a change. We want to see some change. Então, também é muito bom que a gente não acelere as coisas, porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam de forma muito prematura e a gente tem que dar o tempo para que as coisas aconteçam. A gente quer ver alguma mudança. Não a mudança especificamente, mas alguma mudança acontecendo. Remember, our prayers are powerful and effective, so we know something's happening, and we like to see some manifestation of the power of God. Então, como a gente falou, o poder de Deus ele é muito forte e as coisas vão acontecer. E às vezes é bom que a gente perceba que as coisas estão acontecendo gradualmente. Now, I mentioned before, one of the things that they block the healing is demonic activity, maybe oppressing any change in the person's situation. Então, eu mencionei para vocês antes que uma das coisas que pode bloquear a manifestação da cura é a opressão demoníaca. O demônio pode te oprimir a tua mente. The other thing is something we spent a lot of time on today, and that's the issue of forgiveness or unforgiveness. E uma das outras coisas que são muito fortes, é uma das coisas que nós passamos muito tempo falando sobre ela hoje, que é o perdão, perdoar. I can tell you a lot of stories of praying for people, I'm not seeing any change. There's no observation of demonic activity. When that happens, typically I'll say, is there anyone that you need to forgive? Então eu já pensei com muitas pessoas, onde eu não percebia uma manifestação, digamos, demoníaca, mas a cura não acontecia. E nesses momentos eu já sabia, eu perguntava para ela, tem alguém que você precisa testemunhar, que precisa perdoar? Existe alguém que você precisa perdoar? Yeah, so if you're choosing not to forgive someone, the healing is not going to manifest. Not that it can't, but it's typically going to block your healing. Então, se você tem alguém para perdoar e você não se sente à vontade de perdoar, mesmo sabendo que deve, pode ser que de repente aconteça a cura, mas na grande maioria dos casos, esse sentimento, essa falta de perdão,
vai bloquear a manifestação dessa cura. Yeah, Renee is going to give us a testimony about that Então, o situation. René vai dar um testemunho, né, sobre alguma coisa relacionada com isso. In my hometown of Temora, we were praying for a lady. In my hometown, we were ministering to a lady. She'd been quite disturbed mentally for a long time. Então, na minha cidade, Natal, eu estava rezando por uma senhora, por uma mulher, na verdade, e há muito tempo ela tinha algum tipo de problema mental, uma desordem mental. I was praying for some time, but she still wasn't experiencing any peace. Então, eu rezei por ela por um tempo, mas ela, mesmo assim, ainda não tinha sentido nenhuma mudança, não sabia dizer se houve mudança alguma. And she just kept telling me thing after thing after thing after thing, and I couldn't grab the thread of anything that she was saying. Então ela falava coisa por cima de coisa sem ter um nexo, e eu não conseguia entender, né, qual era a ligação daquilo que ela estava falando. Then I heard the Holy Spirit in my heart say, ask if she can forgive. Então eu ouvi o Espírito Santo falar no meu coração, pedindo que eu perguntasse a ela se havia alguém que ela precisava perdoar. As soon as I asked her if she could forgive the different people that she had mentioned, she started to manifest violently under the possession of the demon. Então ela começou a falar nomes de pessoas que ela precisava perdoar, e chegou um ponto em um certo nome que ela começou a violentamente manifestar um poder demoníaco dentro dela. It was a demon of unforgiveness. E era um espírito que causava essa falta de perdão. So we began to bind the spirit for about 15 minutes. E nós começamos a renunciar a esse espírito. Nós fizemos isso por aproximadamente 15 minutos. And commanded to go. O que é que vocês acham que significa expulsar esse demônio? O que é que vocês acham que significa repudiar esse demônio? So we were saying, in the name of Jesus and in the blood of Jesus, we bind you, spirit of unforgiveness. Então nós dissemos isso, pedimos pelo poder do sangue de Jesus, pela autoridade que Jesus nos deu. Essa seria a resposta que vocês tiveram. Pela autoridade que Jesus me deu, eu expulso esse demônio em teu nome. The blood of Jesus and the name of Jesus ties a spirit up. It stops it from doing this. Então, o poder do Espírito Santo, o poder do sangue de Jesus Cristo amarra esse espírito e ele simplesmente para de se mover e ele fica fixo. In Scripture, Jesus says to bind the strong man before you ransack the house. Então, na Escritura diz, Before you free the house, before you free the person, you need to bind the strong man that's holding the house captive. então, na Bíblia diz que você deve primeiro amarrar aquele espírito para que depois a pessoa seja liberta, né, daquele espírito. In every situation, Jesus is the stronger man. Em toda situação, o Jesus é aquele que ajuda a amarrar aquele And espírito. he has the power to tie up every other strong man, every other demon. E ele tem o poder, Jesus tem o poder de amarrar, de parar qualquer tipo de espírito demoníaco que venha existir. So in the name of Jesus, we were commanded
bound. Então, nesse, a gente diz, pelo poder do sangue de Jesus, nós exigimos que o Espírito se prostre na frente de Jesus. And then we were telling the Spirit, get out of the house, E depois nós dissemos que o Espírito saísse daquela casa, out of the person. saísse daquela pessoa. Then suddenly, peace washed over the lady's face. Então, subitamente, a paz reinou no rosto daquela pessoa. And we asked her if she was able to speak forgiveness, and she was. E a gente perguntou para ela se ela era capaz de pedir perdão, e ela disse sim. Praise be to Jesus. Glória a Deus. Well, that's something I've never heard of. So, we're always learning in this ministry. Okay, we have one little section that will take me 2 or 3 minutes, and then we're going to give you a little break. Nós vamos ler um trecho que eu li, que vai ser um pouquinho, 2 minutinhos, e depois a gente dá um intervalozinho para a gente relaxar, certo? Now, there are people who are in the healing ministry that don't belong in the healing ministry. Existem pessoas dentro de um evento de cura que não pertencem a esse evento de cura. So they'll tell the people, well, you're not healed because you don't have enough faith. Então essas pessoas de repente podem dizer para outras pessoas, você não vai ser curada porque você não merece ser curada. Or you have some hidden sin in your life. E ela pode dizer, você não vai ser curado porque você tem pecados escondidos aí na sua vida. Look, if someone comes up to you because they're suffering, you don't want to abuse those people. You don't want to judge those people. You don't want them to leave in worse condition than they came. Então, se você estiver, por exemplo, orando por uma pessoa e essa pessoa chegue nessas condições, você não pode chegar para ela e dizer, você não vai ser curado porque você tem pecados. Você não vai ser curado porque você não merece. Não pode, não tem autoridade para dizer isso para a pessoa. You know, people have been tormented for years because of what someone told them on the healing line. Há pessoas que ficam atormentadas durante anos simplesmente por palavras que foram ditas por ela, para ela antes. So we only want to speak words of encouragement, we want to speak the scripture. And another thing we do not want to do is we do not want to counsel anyone. Então, nós devemos falar palavras de sabedoria, falar palavras de libertação. E uma das coisas que nós não devemos fazer nos momentos de orações é aconselhar. Nós não temos lá para aconselhar ninguém. We don't want to minister out of our own wisdom or understanding of problems. We are there to minister with the supernatural power of the Holy Spirit and nothing else. Nós não estamos lá para usar a nossa consciência para tentar dar conselhos a alguém. Não é esse o objetivo. O objetivo é que nós estejamos lá para deixar o Espírito Santo agir na vida daquela pessoa. And the last thing I want to say is you never want to tell someone after you pray for them, oh, you can stop taking your medication now because you're healed. Muito importante. Nunca, depois de uma oração, diga para aquela pessoa, a partir de agora você pode parar de tomar esse remédio. Yeah. Nunca faça isso. So we want to let the doctor give the evidence. They think they've been healed, go to the doctor, they get an x-ray, they do blood work, whatever they do, the doctor says, oh, you don't have that condition anymore. Então, se você viu que houve cura, você aconselha aquela pessoa, deixa eu dizer a palavra aconselhar, né? Você fala para aquela pessoa que ela vá ao médico. Ela faça os exames e o médico vai constatar que houve a cura e vai dizer, então você não precisa mais dessa medicação. Mas nunca diga para ela que ela, a partir de agora, pode parar de tomar qualquer coisa. We were administering it somewhere in Brazil a few years back, and a woman came up to me on the prayer line, and when she got to the front, when she saw me, her eyes opened up like she'd seen a ghost. Eu fui rezar para uma mulher, né, no Brasil, e de repente ela apareceu, né, na fila, e quando ela olhou para o Kevin, a expressão dela é como se ela tivesse visto um fantasma. My 2 helpers were both Portuguese, and they started jabbering away in Portuguese, telling me what the situation was that I didn't understand. Então, as 2 pessoas que estavam orando com ele, ambas falavam português, e elas estavam tentando explicar para ele o que estava acontecendo, mas ele não conseguia entender nada. And the more I did not understand, the louder and faster they talked. E quanto mais eu não conseguia entender, mais rápido e mais alto eles falavam comigo em português. So we went to an interpreter, and it turns out that the night before, this woman had me in a dream,
and I laid my hands on her, and she was healed of breast cancer. She was healed of breast cancer. E finalmente a gente conseguiu o intérprete falou que na noite anterior aquela mulher havia sonhado com ele. E no sonho ele rezava pelo câncer de mama dela e ela ficava curada por esse câncer de mama. So I saw her a year later when we came back, and I said, "Oh, hi, how are you? What's your situation?" And she said she went to the doctor the next day. They did whatever X-ray, and she was cancer-free. Então, deixa eu dar assim. Ela começou a bater. Eu não entendi nada, ela começou a bater e eu sei. Então, eles voltaram, né? Voltaram para os Estados Unidos. E anos depois eles voltaram, retornaram ao Brasil. E ele encontrou com aquela mulher de novo. E ele perguntou, e aí, como é que você está? E aquela situação, o que aconteceu? Ela disse, no dia seguinte eu fui ao médico. O médico fez os exames, o médico disse, não tem mais câncer. Você está completamente livre de câncer. So, even though she had this dream, and she knew that she'd be healed, when I prayed for her, I didn't say, oh, this is the fulfillment of your dream. You don't have to go back for your therapies anymore. You're healed. I didn't say that. Então, mesmo ele sabendo que antes mesmo dele rezar por ela, ela já tinha recebido a cura, ele chegou e disse para ela, pronto, você está curado, nunca mais volte ao médico, não tome mais nenhum remédio. Ele não tem o direito de falar isso. She went and let the doctor tell her, give her the evidence. Então ela, por conta própria, foi ao médico, constatou realmente o milagre que tinha acontecido. We're going to take a short break, we're going to come back and we're going to do the stuff. Então pronto, a gente vai agora 10 minutos.